Ei pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre estratégia. O que será que o Senhor quer nos contar nesse dia? Amém? Pessoal, então vamos lá, abre a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 2 e 3. A palavra vai nos dizer assim, olha: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Resumão da história de Esther, para a gente entrar no tema, né, dessa mensagem de hoje, que é estratégia. Basicamente, Esther foi levada de órfã para a rainha. Ela tinha um tio a qual a criou, e esse tio ali, havia uma rixa entre ele e Amã, que era um ali dos oficiais, né, escolhido ali pelo rei, e Amã, não gostava de Mardoqueu porque Mardoqueu não reverenciava. Basicamente isso. E o que aconteceu? Criou essa guerra, só que Amã ele não quis matar só Mardoqueu, ele quis matar todos os judeus, e Esther era judia. Então, aí se desenrola mais ou menos essa história. Mas o livro de Esther ele é bem pequenininho, muito pequeno. Eu te convido a fazer a leitura e compreender essa história magnífica. Então vamos lá. Hoje o Senhor ministrou no meu coração o tema estratégia. Nós temos que aprender a ter estratégia no nosso dia a dia, estratégia na nossa busca, estratégia em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente para solucionar uma situação. E a primeira tática de guerra, né, tática estratégica que Esther usou foi ouvir. Nós vemos aqui, né, dentro do contexto, o que aconteceu? Chegou para Esther a notícia: Esther, o negócio é o seguinte, o pessoal está querendo matar aí todo o nosso povo, todos os judeus. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou, que Deus te colocou onde você está agora. E aí, Esther, como é que vai ser? Então ela escuta atentamente. E a primeira estratégia nas nossas vidas tem que ser ouvir. Ouvir os pontos, ouvir os lados de cada situação, tudo que está acontecendo, ouvir com atenção e pedir ali sempre ao Senhor discernimento. E agora? Eu estou ouvindo um ponto, eu estou ouvindo o segundo ponto, eu preciso saber o que é realmente, qual é a verdade. Eu tenho que encontrar a verdade dessa situação, eu tenho que encontrar a decisão para essa situação. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir. Sabe por que ouvir é uma estratégia? Porque normalmente nós tomamos decisões baseadas assim, na primeira coisa que a gente vê pela frente, já vai. A pessoa começa a me contar um negócio que não, mas realmente, fulano é isso mesmo, né? A gente nem ouviu o outro lado da história. A gente nem sabe da situação por completo. A gente nem ouviu, terminou de ouvir o que a pessoa está falando. E muitas vezes a gente já decidiu o que vai acontecer. Só que a primeira tática é essa: olha, ouça. Ouça o contexto, ouça tudo o que está acontecendo, ouça os lados, ouça com atenção tudo, para que você tenha base para a sua decisão. Logo, a história se segue nos contando que Esther fala assim: olha, beleza, sabe o que eu vou fazer? Põe o povo aí para orar para mim, 3 dias, né? Orar e jejuar. E eu também vou fazer isso e as minhas servas também. Então, nós vamos fazer isso aqui. Segunda estratégia de guerra: orar. Orar, é isso mesmo. Então, a gente pensa assim, é a primeira, né? Na verdade, deveria ser, né? Mas, nesse contexto aqui, orar é a segunda estratégia. Por quê? Porque primeiro, antes de a gente tomar uma decisão, a gente escuta o que está acontecendo. A gente tenta primeiro assim, entender o contexto. Porque senão nós vamos orar sobre o quê? Não é verdade? E aí a gente vai para a oração. A oração fala assim: Deus, toma a frente dessa batalha. Senhor, tá aqui esse problema, essa questão. Eu sei isso e isso. Mas o Senhor é o Deus que ouve todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Então, me dá aqui a solução, me dá aqui a direção. E ela fez a coisa correta, ela orou, ela jejuou, e não sozinha, ela colocou outras pessoas para jejuarem com ela, para orar com ela. Isso é uma estratégia de guerra. Você ter amigos, ter pessoas confiáveis para poder orar com você, para orar a favor ali da sua causa. Procure, peça ao Senhor que coloque na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, pessoas alinhadas ao seu propósito, pessoas que vão compreender ali as necessidades e vão se colocar em posição de oração e de jejum a favor da sua vida, a favor da sua causa. Essa é uma grande estratégia de guerra. Intercessores, né? Na verdade, intercessores na nossa caminhada. Então, a história se desenrola. E aí, beleza, Esther ouviu, ela foi lá e ouviu, ó, vai acontecer isso com o teu povo. Ela falou assim, beleza, agora eu vou orar para ver o que eu vou fazer. Depois que ela ora, ela toma uma decisão e ela fala assim, quer saber?
eu vou falar com o rei. Deixa eu dar um pause aqui para você entender. Naquela época, ninguém poderia se apresentar perante o rei sem ser convidado. Se a pessoa se apresentasse, ela corria o risco de morrer na hora. Então, assim, ela estava colocando a sua vida em risco. E ela tomou a decisão e falou assim, ó, eu vou. Se eu perecer, perece. Pelo menos eu tô indo. Eu acredito, a Bíblia não nos conta, mas eu acredito que essa mulher saiu dessa oração, assim, convicta no que ia acontecer. Ela não estava indo ali basicamente porque ela queria, ela estava sob a direção de Deus. Ela estava sob a direção que ela acreditava, senão eu vou. E ele tá comigo. É como se ela dissesse nas entrelinhas, olha, eu orei, eu busquei, eu jejuei, o Senhor me deu uma direção e agora eu vou. E eu vou fazer, ainda que eu não esteja vendo nada aqui dando certo, mas eu vou fazer, porque eu estou na direção do Senhor. Então ela vai. E quando ela entra ali perante o rei, aquela tensão, né? E agora? E o rei vai e estende o cetro para ela. E ela vai e toca no cetro. Aquilo dizia, né? Representava na época que o rei viu favor nela. Só que olha que interessante. Antes dela se apresentar ao rei, a história vai nos contar que ela ficou 30 dias, o rei já havia 30 dias, estava 30 dias sem vê-la. Ou seja, a palavra também diz, olha, ele achou graça nela. Quando ele viu, ele achou graça nela. Imagina. Aí agora você imagina, eles estavam há 30 dias se ver. Imagina ali um casal há 30 dias sem se ver. E aí a saudade que dá, né? Quando aquele primeiro encontro, aquele, né? Romper ali de emoções. E ali, beleza. Eles se encontram, ela vai e toca no cetro. Então nós vamos pro terceiro ponto de hoje, nessa decisão estratégica. O rei oferece para ela, falou assim, olha, Esther, você pode ficar até com a metade do meu reino, se você quiser até metade eu te dou. Talvez naquele momento ela poderia ter aceitado, ela poderia ter usado aquilo ali e falar assim, já tô aqui mesmo, deixa eu me beneficiar dessa situação. Muitas das vezes nós agimos assim, nós estamos indo ali, né, em prol de alguma coisa e de repente a gente se vê ali pleiteando e agarrando coisas que não eram para nós tomarmos naquele momento. Ou seja, terceiro ponto, foco. Foco naquilo que você decidiu, foco naquilo que o Senhor te entregou. Se você está indo buscar algo, se você está indo em uma direção, fazer uma determinada coisa, não deixe que outras coisas te distraiam. Satanás muitas das vezes vai colocar pratos muito ali, né, apetitosos perante você, para você ali, naquele momento, você está focado naquilo, você vai para buscar uma coisa e de repente você vê aquilo ali se distrai. E talvez essa distração pode roubar o seu tempo, pode roubar ali, né, até a solução do seu problema. Então, vá com foco, não deixe que nada atrapalhe, sabe? Então, beleza, ela se mantém focada e ela fala assim, não, rei, tem um negócio que eu quero aqui. Eu quero que vocês vão almoçar lá em casa. Foi meio que isso. O que ela fez? Pensa comigo. Talvez aquele momento foi um momento assim de tenso, porque ela chegou, ele não esperava, e de repente, né, ela poderia até ter sido morta ali. Talvez os guardas se movimentaram naquele momento, não sei, a palavra não nos fala, mas imagina aquele momento de tensão. Se ela tivesse falado, talvez a reação do rei poderia ser outra, né? Poderia ter acontecido coisas totalmente diferentes. Mas ela falou assim, não, eu vou agir com sabedoria. E o que ela fez? Vamos lá em casa, rei. Quarto ponto, fecha a boca. Fica caladinho, não fala em momentos que não são pra você falar. Muitas das vezes nós temos o hábito de contar nossos projetos, né? Contar ali, eu vou conquistar um carro novo, eu vou conquistar uma casa, eu vou conquistar, tô aqui no novo projeto, tô fazendo isso aqui. Antes de acontecer, antes de finalizar, antes mesmo de a gente iniciar, a gente já sai contando, né? Tudo pra todo mundo. Só que você teve sabedoria, ela pensou assim, não é o momento. O que eu vou fazer? Deixa eles irem cá, deixa os ânimos se acalmarem, deixa eles se alimentarem, que, né, a pessoa de barriga cheia, ela já tá mais calma. Então, depois disso, quando isso acontecer, aí sim a gente se organiza, aí sim eu falo o que tem que falar. Então, o quarto ponto aqui é nós sabermos o momento certo de falar. É nós sabermos até mesmo com quem nós estamos falando. Tem uma mulher na Bíblia, e foi aquela mulher, né, que ela fez um quarto para Eliseu ali, e Eliseu dá a ela a promessa, né, de que ela teria um filho, ela engravida, ela tem um filho, e nesse meio de caminho o filho dela morre. Então o que ela faz? Ela vai em direção a Eliseu, para falar com ele assim, meio que assim, olha, você que é o profeta, você que falou que me dá, eu não te pedi, agora ele morreu, como assim? Só que nessa trajetória, ela indo até Eliseu, o que acontece? Muitas pessoas começam a perguntar, e aí, tá tudo bem? Porque, né, uma mulher, de repente, saindo assim, como assim? E ela, não, tá tudo bem. Ela tava indo na pessoa certa, que ela sabia que poderia resolver o problema dela, falar com a pessoa certa. Ela não saiu gritando pra todo mundo os problemas dela. E talvez pode ser até por isso que o problema dela foi resolvido, não é verdade? Nós temos o hábito de sair contando pra todo mundo nossos problemas. E acaba que no final não tem nem solução. Por quê? Falta de sabedoria na tomada de decisões. Então, olha, pense nesses 4 pontos nesse dia.
Esther ali, nós vamos ver a continuidade da palavra, que depois ali, né, desse almoço, ela prepara um outro, e aí ela desenrola, né, conta ali pro rei o que a Amã queria fazer, e o destino final de Amã era o que ele tinha planejado para Mardoqueu. Depois você dá uma lidinha ali na história, mas o contexto geral é esse. Por que eu li só o capítulo 5, versículo 2 e 3? Porque ele vem nos contar ali a estratégia. Uma estratégia que Esther usou. Ela foi estrategista nesse aspecto. Ela teve sabedoria em tudo que ela fez. Primeira coisa que ela fez, eu vou ouvir. Deixa eu prestar atenção aqui. O que está acontecendo? Segundo, eu vou orar. Porque eu tenho que saber de onde que vem a provisão, a minha solução. Não vem de qualquer lugar. Então eu vou orar e jejuar. E não só isso, vou chamar pessoas para fazer isso comigo também. Terceiro, ela manteve o foco. Ela foi focada do início ao fim. Ainda correndo risco de vida, ela falou assim, eu vou focada, eu vou manter o foco, porque eu sei, né, por que eu tô fazendo isso, eu sei debaixo de que palavra, debaixo de que direção eu tô fazendo isso. Então ela foi focada. E quarto, ela soube o momento de falar. Ela não saiu gritando para o mundo inteiro ouvir. E por isso que as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Então use esses 4 pontos, ainda que de forma aleatória, de outras formas, que eu acredito, que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer a maioria das suas guerras, das suas batalhas e da sua tomada de decisões. E se você também tem alguma outra estratégia, sabe? De direção de Deus, busca por direção, né? Uma estratégia de guerra no seu dia a dia, no seu trabalho, onde é que você a use, conta pra nós aqui no comentário, deixa aqui escrito pra gente também saber, tá bom? Então se lembre desses 4 pontos. Ouça, ore, foca, mantenha o foco e fique em silêncio, fale no momento certo, tá bom? E eu creio em nome de Jesus que as coisas vão acontecer e vão fluir para a honra e glória do nome de Jesus, e as suas decisões vão ser as melhores possíveis, da forma mais correta possível, tá bom? Você vai estar caminhando debaixo ali da direção de Deus. Então se lembre dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando ela no seu coração. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém?